Mas antes disso, a gente vai corrigir o exercício, né? Para vocês não ficarem perdidaços e tal. Bora corrigir o exercício da semana passada. Questão número 1 fala pra gente classificar as funções polinomiais a seguir quanto ao grau de cada uma. Então, a gente tem que dizer se é uma função polinomial do primeiro grau ou se é do segundo grau. Bora lembrar que para ser do segundo grau, ela precisa ter o formato ax² mais bx mais c. E o a, ele não pode ser igual a zero, ele tem que ser diferente de zero. Beleza? Então, bora olhar para cá. Essa primeira função, eu consigo ver que o meu a é 1, porque eu tenho x². Se eu tenho x², eu tenho 1 aqui na frente. Então, nesse caso, o meu a é 1. O meu b é 3 e o meu c é menos 1. Se eu tenho a, b, c e eu tenho x², então isso aqui é sim uma função polinomial do segundo grau. Nessa linha de baixo, na função g, a gente tem sim o x², mas se você for ver, o a é igual a zero. E o a não pode ser igual a zero. Se o a é igual a zero, nesse caso aqui o meu a é igual a zero, então não é uma função quadrática, não é uma função de segundo grau. Então, ela é do primeiro grau. Porque se a gente fosse escrever isso aqui, eu ia ter 0x² menos 2x mais 7. E eu sei que 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, eu teria 0 menos 2x mais 7. Então, eu posso só tirar esse 0 e ficar com menos 2x mais 7. E não tem como isso aqui ser uma função de segundo grau. Por quê? Porque está me faltando o rolê do x². Tá bom? Então, isso aqui é uma função do primeiro grau. Mesma coisa com essa. Como a gente não tem o x², a gente não tem a parte do x² nessa de baixo, ela não pode ser do segundo grau. Então, ela é do primeiro grau, tá? Nesse caso aqui, mesma coisa. Não tenho o x², primeiro grau. Nesse caso aqui, a gente tem j de x é igual a x mais 18x². Aí você fala, mas aqui... Pessoal, vocês desculpem minhas cachorras latindo, que elas surtam às vezes. Aqui a gente tem o x e a gente tem o x². Importa a ordem que está aparecendo? Não importa a ordem que está aparecendo. O importante é que eu tenha um x² e quem está acompanhando o x² seja diferente de zero. Então, se eu tenho x² e quem está acompanhando o meu x² é diferente de zero, então isso aqui é sim uma função do segundo grau. A questão 2, ela fala para a gente relacionar a função do segundo grau com seus coeficientes a, b e c. Coeficiente é aquele cara que vem acompanhando a minha variável, que vem acompanhando o meu x. Nesse caso, a gente tem que o a vale 5, porque o a é sempre quem acompanha o x², beleza? De novo, reescrevendo, uma função quadrática, ela é ax² mais bx mais c. O a sempre acompanha o x², o b sempre acompanha o x e o c sempre vem sozinho. Então, nesse caso, o meu a é o 5. O meu b é o menos 4. Eu sempre carrego o sinal, beleza? Meu b é menos 4 e o meu c é 1. Se a gente for relacionar, vai ser essa aqui. A de baixo, mesma coisa. O meu a é 1. Por que que é 1? Porque eu não tenho um número aqui na frente. Se não tem um número na frente, é o 1 escondido. O meu b vale 5 e o meu c vale menos 4. Opa, menos 4. Porque eu tenho aqui um menos e o 4 está aqui embaixo. Não importa se o número estiver embaixo, o importante é o sinal que está na frente. Então, tenho a valendo 1, b valendo 5, c menos 4. Então, vai ser esse. A minha função i, eu tenho 8... Eu tenho 8x mais x² menos 1. E aí isso aqui pode causar uma confusãozinha, porque não está na ordem certa. O que eu tenho é i de x é igual a 8x mais x² menos 1. Nesse caso, quem é o meu a? Você pode falar, o a é 8, porque é o primeiro que está aparecendo. Não, o a é sempre aquele que aparece junto com x², tá bom? Então, se você for parar para pensar, o a, ele não vai ser 8. O meu a vai ser o 1, que está acompanhado do x². Então, nesse caso, o meu a é 1. O meu b
é sempre o cara que aparece junto do x sem ser ao quadrado. Então, o meu B vai ser 8. O meu B é 8. E o meu C é menos 1. C é menos 1. Então, a minha resposta vai ser essa aqui. A resposta vai ser essa aqui. A valendo 1, B valendo 8 e C valendo menos 1. Agora, J. Mesma coisa, se você for parar para ver, eu tenho aqui o J de x vai ser menos x mais 8x ao quadrado mais 1. O A é sempre quem está junto do x ao quadrado. Então, nesse caso, o meu A é 8. O A vale 8. O meu B vai valer menos 1, porque é quem está aqui junto com o x. Aí você fala, mas não tenho menos 1, só tenho menos. Mas se eu tenho menos, eu tenho 1 aqui na frente, então é menos 1, tá bom? E o C vai valer 1. Então, o C vale 1. Agora sim, é essa aqui. E nesse meu último caso, o H, eu tenho que o meu A é menos 1, o meu B é 1 e o meu C é menos 8. E aí só sobra esse cara daqui. Pronto. Bem simples. Eu achei fácil, mas é que eu sou professora, também não conta muito. Mas eu acho que é de boa reconhecer os coeficientes. É só a gente lembrar que na minha função quadrática, o A, ele sempre vai acompanhar o x ao quadrado, o B sempre vai acompanhar o x e o C sempre vai estar sozinho, tá? E a gente sempre vai carregar os sinais. Então, se tiver um menos, o meu coeficiente é negativo, tá bom? Se não tiver nenhum sinal, é porque o meu coeficiente é positivo. A questão 3, ela já fala pra gente encontrar o contradomínio. O contradomínio de f de x. Então, tem o f de x igual a 3x ao quadrado menos 7x mais 12. E aí eu quero o contradomínio, onde o meu domínio é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O que eu quero? Então, eu tenho o meu domínio, ou seja, vamos lembrar que o domínio ele é os valores para x. Então, domínio são os valores para x. O meu contradomínio, que é o que a gente quer encontrar, o meu contradomínio, ele é os valores do f de x. Então, a gente quer encontrar o contradomínio, que são os valores de f de x. Como que a gente vai encontrar esse contradomínio? A gente vai pegar os valores de x e jogar dentro do meu f. Então, se eu tenho f de x igual a 3x ao quadrado menos 7x mais 12, o meu primeiro elemento do contradomínio vai ser quando o meu x for igual a menos 2. Então, eu vou poder reescrever isso aqui sendo f de menos 2. E aí, todo lugar que tiver x, eu vou botar menos 2. Então, não é 3 vezes x ao quadrado, é 3 vezes menos 2 ao quadrado. Menos 7 vezes menos 2 mais 12. Lembra sempre que quando é negativo, tem que deixar entre parênteses, beleza? E aí, respondendo isso aqui, a gente vai resolver primeiro as potências, depois as multiplicações. Então, eu tenho 3 vezes 4. Lembrando que é 3 vezes 4, por quê? Porque eu tenho menos 2 vezes menos 2, menos com menos fica mais, 2 vezes 2, 4. Aqui a gente pode fazer essa multiplicação. Menos 7 vezes menos 2 fica mais 14, mais 12. Fazendo essas multiplicações, eu vou ter 12 mais 14 mais 12. 12 mais 14, 26, mais 12, 38. Então, meu primeiro elemento do meu contradomínio é 38. A gente vai agora para o segundo elemento do contradomínio. Só fazer o f de menos 1. E aí a gente vai repetir esse processo com todos os elementos do meu domínio. Então, o meu contradomínio tem que ter os elementos 38, 22, 12, 8 e 10. Ah, professora, mas não aparece na mesma ordem. Não importa a ordem. O importante é que tem esses mesmos elementos. Então, esse primeiro já não pode ser, porque ele não tem o 38. Esse próximo também não pode ser, porque não tem o 38. Esse aqui tem o 38. Opa, beleza. Então, ele pode ser. Ele tem o 38. Beleza. Tem o 22. Beleza. Tem o 12. Beleza. Tem o 8. Beleza. Tem menos 14. Eu tenho menos 14 aqui? Não, eu não tenho menos 14 aqui.
Se eu não tenho menos 14 aqui, esse aqui também não pode ser. Esse aqui de baixo. Tenho menos 2, eu não tenho menos 2 na minha resposta, então também não pode ser. Então qual é a resposta? Nenhuma das alternativas. Questão 4. A questão 4 ela fala pra gente determinar o zero da função. E aí eu tenho essa função. F de x igual a x ao quadrado menos x menos 12. E aí eu quero descobrir os zeros dessa função. Para a gente descobrir o zero dessa função, significa que eu quero descobrir quando o meu f de x é igual a zero. Ou ainda, quando x ao quadrado menos x menos 12 é igual a zero. Para a gente descobrir isso aqui, a gente vai fazer Bhaskara, tá bom? Então, para a gente descobrir isso aqui, a gente vai fazer Bhaskara. Primeiro passo, quando a gente vai resolver Bhaskara, a primeira coisa que a gente faz é encontrar os coeficientes da minha equação ou da minha função. Como que eu faço para descobrir os coeficientes? Eu vou lembrar daquele rolê. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O meu a é sempre quem está junto do x ao quadrado. Então, nesse caso aqui, o meu a é quem está junto do x ao quadrado. Aí você fala, não tem ninguém junto do x ao quadrado. Quando não tem ninguém, eu tenho um escondido. Então, o meu coeficiente a, vale 1. O meu coeficiente b é sempre quem está junto do x, sem ser ao quadrado. Nesse caso, quem está junto do x é o menos. Então, o menos é meu coeficiente? Não, porque quando eu não tenho nenhum número, eu tenho um escondido. Então, o meu coeficiente b é menos 1. E o meu coeficiente c é sempre aquele cara que está sozinho. Quem aqui está sozinho é o menos 12. Então, esses são os meus coeficientes. O segundo passo de quando a gente vai resolver a fórmula de Bhaskara é encontrar o valor de delta. O que é delta? Delta ele é dado por aquela fórmula b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui é o meu delta, tá? Esse triângulozinho a gente chama de delta. E é só a gente substituir os valores dos nossos coeficientes nessa fórmula. Então, aonde tinha b, eu vou trocar por menos 1. Então, menos 1 ao quadrado. Era b ao quadrado, eu troco por menos 1, porque b vale menos 1. Menos 4. Aonde tinha a, eu vou colocar 1. Então, menos 4 vezes 1. Aonde tinha c, eu vou colocar menos 12. Então, vezes menos 12. E aí a gente vai fazer essa conta, né? Então, eu quero descobrir o valor do meu delta. Eu sei que menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos vezes menos fica mais. 1 vezes 1 é 1. Então, essa minha primeira parte já foi resolvida. Isso aqui vale 1. Agora, a gente tem que resolver essa multiplicação daqui. Eu tenho menos 4 vezes 1 vezes menos 12. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Vezes menos 12, menos com menos fica mais. 4 vezes 12, 48. Então, eu posso chegar e botar aqui mais 48. Então, descobrimos o valor do delta. O delta vale 49. Porque a fórmula de Bhaskara é o seguinte. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Tá bom? Por isso que a gente fez delta primeiro. Para não ficar aquela conta gigantesca, eu poderia resolver o delta aqui dentro? Poderia. Mas vai ficar uma conta bem grandona. Então, o que eu fiz? Eu resolvi primeiro o delta separado. Depois que eu resolvi o delta, eu vou jogar ele dentro da minha fórmula de Bhaskara. E aí, aqui, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, o meu x, aonde tem b, eu vou trocar por menos 1. Então, o meu x é igual a menos 1, mais ou menos, a raiz quadrada. O delta vale 49, então é a raiz quadrada de 49. Sobre 2 vezes a. E o meu a vale 1, então é 2 vezes 1. Então, x ele vai ser igual menos com menos fica mais ou menos. A raiz quadrada de 49 é 7. Tudo isso dividido por 2, porque 2 vezes 1 é 2. Então, nesse caso, a gente pode ter duas respostas. O meu x' vai ser mais 1 mais 7 dividido por 2. Por quê? Porque é mais ou menos, né? Então, vamos escolher primeiro o mais. Mais 1 mais 7 fica 8. 8 dividido por 2 é 4. Então, o meu x' é 4. O meu x, duas linhas, ele vai ser mais 1 menos 7 dividido por 2. Mais 1 menos 7, isso é menos 6 dividido por 2. Isso é menos 3.
Portanto, as minhas soluções vai ser menos 3 e 4. Esses são os zeros da minha função. Menos 3 e 4. Então, a minha resposta é essa primeira aqui. Menos 3 e 4. Para a gente ter certeza que fez o negócio certo, o que a gente pode fazer? A gente pode tirar a prova real. Como que eu tiro a prova real? Fazendo o F de qualquer um desses números. Então, por exemplo, para eu tirar a prova real aqui, se eu fosse querer, né? Tirar a prova real para ter certeza que eu estou fazendo o bagulho aqui certo, como que eu ia fazer? Eu ia fazer o F de qualquer uma dessas raízes que eu encontrei, de qualquer um desses x que eu encontrei. Exemplo. Quero saber se 4 é realmente a minha raiz. Então, eu vou fazer f de 4. Vai ser 4 ao quadrado menos 4 menos 12. 4 ao quadrado é 16, menos 4 menos 12. 16 menos 4 é 12, menos 12, isso fica 0. Tá vendo que eu encontrei o zero da minha função? Porque a minha função, quando x vale 4, é igual a 0. Então, sim, 4 realmente é um zero da minha função. E a mesma coisa vai dar certo se você fizer com menos 3. Bora lá. Então, essa próxima questão é para a gente relacionar as funções aos seus respectivos zeros. Então, a gente teria que fazer Bhaskara com todos esses. Eu vou ensinar um outro método, além de Bhaskara, que é para quando a gente não precisa fazer Bhaskara. Ele é bem mais simples, na verdade. A gente vai usar quando as nossas funções são incompletas. O que são funções incompletas? Quando falta alguma coisa, né? Algo incompleto é quando está faltando. Então, por exemplo, essa minha primeira função ali, f de x, é igual a x ao quadrado menos 4. Vocês percebem que está faltando alguma coisa nela? Porque normalmente as nossas funções é f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Está faltando alguém nessa função. A gente geralmente tem 3 partes. Aqui a gente só tem 2. Então, isso aqui a gente pode chamar de função incompleta. O que é uma função incompleta? Quando algum dos nossos coeficientes não estão aparecendo. Quando algum dos nossos coeficientes é igual a 0. Nesse caso, se você parar para pensar, o nosso A vale 1. O B, ele não aparece porque o B é quem acompanha o x. E o C é igual a menos 4. Então, se o meu B não aparece, ele é igual a 0. Então, eu tenho uma função incompleta. Tá? Deu para entender o rolê da função incompleta? Sim. Então, como que eu vou resolver uma questão? Como que eu vou resolver uma questão com função incompleta? Se eu quero encontrar o zero dessa função, eu preciso, então, que o meu f de x seja igual a 0, né? Então, eu preciso que x ao quadrado menos 4 seja igual a 0. Como o meu x ele só está aparecendo uma vez aqui, eu não tenho o ax ao quadrado mais bx, ele só está aparecendo uma vez, eu consigo resolver isso sem Bhaskara. Como que eu vou fazer isso para resolver sem Bhaskara? Eu vou pegar esse menos 4 que está do lado de cá, e aí eu vou poder jogar ele para o outro lado. Ele está subtraindo, eu jogo para o outro lado somando. Então, eu tenho x ao quadrado é igual a mais 4. Esse 2 que está ao quadrado, eu também preciso dar uma tirada nele daqui. Ele não pode estar aqui. Se ele está como potência do lado de cá, ele passa para lá como uma raiz, tá bom? Então, que antes eu tinha como x ao quadrado, essa potência vai passar para o outro lado como uma raiz. Então, vai ser a raiz quadrada de 4, tá? E aí, aqui na frente, eu venho com mais e um menos. E aí, eu vou só tirar a raiz quadrada do 4. Então, x é igual a mais ou menos 2. Pronto. Não precisei fazer Bhaskara. E essa aqui é a minha raiz. Eu consigo fazer isso sempre que a minha equação ela é incompleta. Então, o que eu posso dizer? Eu preciso de um x' e um x duas linhas, né? Então, o meu x' vai ser mais 2. O meu x duas linhas vai ser menos 2. Então, qual é a minha raiz dessa função? Quem é o meu conjunto solução dessa função? Vai ser menos 2 e 2. Então, é esse aqui. Muito mais rápido do que Bhaskara, né? Muito mais simples. A gente tem que tentar resolver essa aqui agora. Essa aqui é uma função completa. Eu só reescrevi, tá? Essa funçãozinha aqui de baixo. Isso aqui é uma função completa. Se é uma função completa, eu vou ter que usar Bhaskara. A gente vai ter que fazer aquele mesmo processo. Encontrar os valores dos nossos coeficientes. Então, o meu A vale 1.
O meu B... Opa! Meu B vale B. Não. O meu B vale menos 3. E o meu C vale 2. O meu delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, meu delta vai ser menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. Então, o meu delta vai ser 9 menos 8. O meu delta vale 1. E agora a gente parte para a Bhaskara. X é igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Menos, o meu B vale menos 3, então menos 3. Tá vendo que aqui a gente coloca parênteses? Por quê? Substituição e dois sinais não podem se encontrar. Mais ou menos a raiz quadrada de 1 dividido por 2 vezes 1. Então, o meu x vai ser mais 3, mais ou menos. A raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2. Então, eu vou ter x' sendo 3 mais 1 dividido por 2, isso é 4 dividido por 2, isso vale 2. E o meu x, duas linhas, vai ser 3 menos 1 dividido por 2, isso é 2 dividido por 2, que vale 1. Portanto, o meu conjunto solução, ou zeros da minha função, vai ser 1 e 2. Então, voltando aqui, esse aqui vai ser 1 e 2. Nesse caso aqui também eu tenho uma equação incompleta, tá vendo? Aqui eu tenho que o meu A vale 2, o meu B vale 0 e o meu C vale menos 8. É incompleta, tá faltando alguém aqui. Então, a gente vai ter que resolver esse cara. Então, como que eu vou resolver? Do mesmo jeito. 2x ao quadrado menos 8. 2x ao quadrado menos 8 tem que ser igual a 0. Pego esse menos 8 e jogo para o outro lado, então tenho 2x ao quadrado é igual a mais 8. O 2 está multiplicando, eu passo dividindo. X ao quadrado é igual a 8 dividido por 2. X ao quadrado é igual a 4. Esse 2 que está aqui ao quadrado passa para o outro lado como uma raiz, então x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. X é igual a mais ou menos 2. Bem simples. Significa, então, que o meu x' vale 2 e o meu x duas linhas vale menos 2. Próxima questão. Essa aqui já não é incompleta, essa aqui é completa. Então, de novo, o meu A vale 1, o meu B vale menos 5, o meu C vale 6, meu delta vai ser B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado é menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Meu delta vai ser 25 menos 24. Delta vale 1. Em Bhaskara, a gente tem que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Menos b vai ser menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 1, dividido por 2. Meu x vai ser 5 mais ou menos 1, dividido por 2. E eu vou ter x', 5 mais 1 dividido por 2, isso é 6 dividido por 2, que vale 3. E o x, duas linhas, vai ser 5 menos 1 dividido por 2, isso é 4 dividido por 2, que vale 2. Portanto, nosso conjunto de solução nesse caso é 2 e 3. Nesse caso, outra função que é incompleta. Eu tenho que o meu A vale 2, meu B vale 0 e o meu C vale menos 32. Resolvendo isso aqui, eu vou ter 2x ao quadrado menos 32 igual a 0. 32 jogo para o outro lado, 2x ao quadrado é igual a 32. O 2 está multiplicando, eu jogo dividindo. X ao quadrado é igual a 32 dividido por 2. X ao quadrado é igual a 16. O 2 está aqui ao quadrado, passa para o outro lado como uma raiz. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4, então isso é mais ou menos 4. Significa que o meu x' é 4 e o meu x duas linhas é menos 4. Beleza? Questão 6 pede o vértice da função.
que é o vértice? Quando eu tenho uma parábola, quando eu tenho a função, toda função ela vai ter, eu expliquei isso na aula passada, toda função ela vai ter um gráfico, e esse gráfico ele forma uma parábola. O vértice da função é aqui, aonde a minha parábola faz a curva. Isso aqui a gente chama de vértice. Ok? E aí a gente quer descobrir esse vértice. Para eu descobrir esse vértice, eu tenho as fórmulas. O x do vértice ele vai ser descrito como menos b sobre 2 vezes a. O y do vértice ele vai ser descrito como menos delta sobre 4 vezes a. Então, o que a gente tem que fazer aqui primeiro? Descobrir quem é o b, quem é o a e quem é o meu delta. Então, olhando para essa função, eu sei que o meu a vale 1, porque eu tenho x ao quadrado. O meu b vale menos 2. O meu c vale 15. Nesse caso, então, o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, meu delta, b ao quadrado, vai ser menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 15. Então, delta é 4... menos 15, perdão. Aí, melhor. Vezes menos 15, isso. 4 mais 60. Então, meu delta é 64. Substituindo aqui, eu sei que o meu x do vértice vai ser menos 2 dividido por 2 vezes 1. Menos com menos é mais 2 dividido por 2, isso é 1. Então, meu x do vértice é 1. Meu y do vértice vai ser menos 64 dividido por 4 vezes 2, não, vezes 1. Isso é menos 64 dividido por 4. Menos 64 dividido por 4 é 1, 5, 6, 16. Isso é menos 16. Então, o meu vértice, ele é formado por x, que é 1, e y, que é menos 16. Essa aqui é a coordenada do meu vértice da função. Então, é esse segundo aqui. Dúvidas? Não? Esse vértice, ele também é chamado de mínimo da função, tá? Então, se eu peço o vértice, eu posso também estar pedindo o mínimo da função. Próxima questão. De novo, eu peço para determinar o vértice. Então, de novo, a gente vai usar a mesma estratégia. O meu a, nesse caso, vale 2. O meu b vale menos 2. O meu c vale menos 4. Portanto, o meu delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. O meu delta vai ser menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 4. Menos 2 ao quadrado é 4. 4, 8 mais 32. Então, meu delta é 36. O meu x do vértice é menos b sobre 2 vezes a. Então, vai ser menos 2 sobre 2 vezes 1. Não, 2 vezes 2, perdão. Isso aqui vai ser 2 sobre 4. Isso é 0,5. O meu y do vértice é menos delta sobre 4 vezes a. O meu delta vai ser 36, então é menos 36 dividido por 4 vezes 2. Menos 36 dividido por 8. Menos 36 dividido por 8 é menos 4,25. Então, o meu vértice, ele tem x e y. Ele tem 0,5 e menos 4,25. É esse cara daqui. Vamos para... Eu acho que essa aqui é a última questão. A última questão, ela fala, considerando a função f de x igual a 2x ao quadrado menos 2x, determine o valor de x para que f de x seja igual a 4. Isso aqui causa um pouco de confusão em algumas pessoas que vieram me perguntar. Como assim, professora? Como que é para fazer? Eu tenho f de x, ele é igual a 2x ao quadrado,
menos 2x. E aí eu quero que o f de x ele seja igual a 4. Como que eu vou resolver isso aqui? A gente sabe encontrar o zero da função. A gente não sabe encontrar o 4 da função. Como que eu vou encontrar o 4 da função? Simples. Eu preciso que o meu f de x seja igual a 4. Mas eu sei que o meu f de x é igual a x ao quadrado menos 2x. Então, eu posso reescrever isso aqui reorganizando. Como assim? Eu sei que f de x é igual a 2x ao quadrado menos 2x. Então, 2x ao quadrado menos 2x. Peguei esse cara e substituí, porque eles são iguais. Beleza? E eu quero que isso seja igual a 4. Eu tenho que conseguir resolver isso aqui. Para eu resolver isso aqui, eu preciso que isso seja igual a 0, não 4. O 4 está me atrapalhando. Então, eu vou ter que dar um jeito de tirar esse 4 daqui e passar ele para o outro lado. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho esse 4 aqui e eu tenho que jogar ele para o outro lado. Por quê? Porque desse lado de cá, eu só posso ter o número 0. Então, eu vou reescrever isso aqui como 2x ao quadrado menos 2x. O 4 que estava do lado de cá, eu jogo ele para a esquerda, fica menos 4. E agora sim eu tenho igual a 0. Se eu tenho um negócio igual a 0, aí eu consigo fazer algo parecido com isso aqui. Consigo fazer algo parecido com isso aqui. Quando a minha igualdade é igual a 0. Quando eu quero que isso aqui seja igual a 0. Então, o que a gente vai fazer aqui é usar Bhaskara, tá? Então, novamente, a gente vai tentar usar Bhaskara para resolver isso aqui. Tenho que o meu A vale 2, o meu B vale menos 2 e o meu C vale menos 4. Então, vamos lá. Eu tenho esses valores e o meu delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Meu delta vai ser menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 4. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 4 é 32. Isso aqui vai ser mais 32. Então, o meu delta é igual a 36. Depois que eu encontrei o valor de delta, agora a gente vai para Bhaskara. Então, x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. O b é menos 2, então isso é menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 36, dividido por 2 vezes 2. X vai ser 2 mais ou menos raiz de 36 sobre 4. Eu sei que a raiz quadrada de 36 é 6. Então, a gente consegue agora descobrir os valores de x. Meu x' vai ser 2 mais 6 dividido por 4. Isso aqui é 8 dividido por 4. Isso vale 2. E o meu x, duas linhas, é 2 menos 6 dividido por 4. Isso é menos 4 dividido por 4. E isso é menos 1. Então, o meu conjunto solução é menos 1 e 2. Olhando aqui para cá, quais são os valores para o x, para que o meu f de x seja igual a 4? Menos 1 e 2. Então, minha resposta é menos 1 e 2. Bem simples, o que a gente fez aqui foi pegar a nossa função e igualar o valor que a gente queria. Eu queria que a minha função fosse igual a 4. O que eu fiz? Eu peguei a minha função e igualei ela a 4.